Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu. A arbitragem do Fla-Flu, parte 2. Parte 2. A gente já teve a parte 1, né, que eu não coloquei como parte 1, que foi justamente do primeiro jogo, do jogo de ida, né? E a gente vai falar sobre pelo menos uns 3 lances ali do jogo, um pro Fluminense e 2 pro Flamengo, que foi justamente os 2 gols que o Flamengo teria feito. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem um abaixo-assinado, 2 abaixo-assinados, um falando sobre a SAF e outro falando sobre o Voto Online. Tá bom? Bom, Fla-Flu. Fla-Flu você sabe que é secado por situação de arbitragem. Todas as vezes a gente vai ver sempre alguém reclamando de alguma coisa aleatória que tenha acontecido, né? Nesse caso especificamente sobre o juiz em questão. Sempre vai ter justamente o juiz em questão ele apoiou mais o Fluminense, o juiz em questão apoiou mais o Flamengo. E claro, isso pra mim é palhaçada, né? A gente tem que entender que primeiramente o juiz é profissional, segunda coisa é profissional e terceira coisa é profissional. Mas é claro que a gente pode falar que o juiz é ruim, tá? E normalmente o juiz no futebol brasileiro em geral não passaria no meu aspecto ali de arbitragem, né? Vendo justamente outros juízes lá de fora, pelo menos da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, que pra mim são muito melhores do que, por exemplo, os do Brasil e da América Latina como todo, da América do Sul como todo. E bom, retirando então essa situação, vamos falar sobre esses 3 pontos importantes. Vale pela pontuar que, a meu ver, o juiz Bruno Arleu, pra mim, foi o melhor árbitro do campeonato inteiro. Isso é importante comentar. Antes de você vir me atacar, na minha concepção, ele foi. Teve uma outra coisa ali que talvez ele pudesse marcar. Um pênalti não marcado, eu acho que foi contra o Madureira, que ele era o árbitro. Mas fora isso, vendo outros jogos também que ele apitou, nada que realmente eu possa comentar contrário a ele. Uma grata surpresa, né? A gente vai ter justamente um árbitro que já tem experiência, que já é árbitro FIFA. Então é importante, tá? Extremamente importante ter um árbitro como esse. Só para você ter uma ideia, justamente o árbitro anterior, que foi o Braulio, não foi tão bem no jogo de ida. Poderia ter sido melhor, poderia ter feito alguns tipos de ponderações dentro do jogo. Ponderações essas que foram demonstradas em outros árbitros do Brasil que estão mais certos do que ele. Deixando justamente a situação, antes de entrar na segunda parte, que é justamente analisando os 3 lances específicos, por favor, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E simplesmente você pode mandar patrocínio. Quer mandar ali seu produto, quer mandar ali quer que eu fale bem sobre o seu produto, é só aqui, ó. Tá bom? Vamos falar sobre os 3 lances específicos. Bom, o primeiro lance, eu vou falar depois, vou falar por último do Flamengo, mas o primeiro lance foi justamente o lance do gol, em que houve uma falta. Bom, se não fosse, eu sempre penso o seguinte, tá? Como é que eu daria uma falta? E a falta, e eu sempre penso assim da seguinte maneira, não sei se vocês concordam comigo, mas se ele não tivesse tocado naquela situação a perna do jogador, ou até mesmo o ombro, o cotovelo, as costas, ele
continuaria fazendo a ação. E não que toda falta seja isso. Mas de forma assintosa, foi. O jogador do Fluminense só não conseguiu dar prosseguimento com a jogada porque ele foi tocado, ele caiu e por isso que aconteceu toda aquela jogada pro gol do Flamengo, do primeiro gol do Flamengo que não foi válido. Então, na minha concepção, o VAR interveio muito bem, falando e analisando sobre esse lance, e que eu acho que seria muita injustiça justamente ele avaliar isso daí de forma positiva, que não foi, quer dizer, negativa, que não foi falta, que foi o gol do Flamengo, tá? Então teria essa informação ali descrita. Segundo lance importantíssimo que aconteceu: o impedimento. Eu não sei porque estão questionando o impedimento. Eu não consigo entender que estão questionando o impedimento. O impedimento aconteceu, acabou. Só para quem não se lembra, né? O Rossi, ele vai mandar a bola para a área, ele vai dar o chutão. Acaba justamente o Juninho dando toque na bola pro próprio Gonçalo Plata se esticar ali. Ele se esticando no meio na linha de fundo, ele toca para trás e o Juninho sozinho faz chute, faz o gol. 1-0, Flamengo. Deveria ser assim. Bom, ficou claro com as linhas que foi impedimento, teve toque, e sinceramente mesmo, eu não consigo entender como que alguém questiona a linha de impedimento. Você pode questionar se estiver errado a linha, mas não estava errado. E em terceiro lugar, mas não tão importante assim, mas também importante assim, o do Fluminense, que seria o pisão que o Arias sofreu. E bom, eu acho que se fosse um pisão que acertasse, acertou, mas acertasse mesmo o jogador do Fluminense, se acertasse o Arias, era para expulsão. Mas sabe aquele pisão que é meio tipo, que pega o meio pé? Então, é esse pisão que aconteceu. O grande problema, justamente, de analisar qualquer tipo de situação muito interpretativa, é justamente entender que cada caso é caso. E esse, pra mim, era para cartão amarelo, tá? Então, essa foi minha análise sobre isso tudo. Bruno Aleu foi muito bem em todos os 3 lances. E, mais uma vez, muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Mais situações dessa, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais de questão de vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E só para finalizar aqui um ponto, no final do jogo os jogadores do Fluminense foram para cima dele, não sei por que motivo. Deveria ter sido os torcedores do Fluminense que deveriam estar indo para cima dos jogadores do Fluminense. Tá bom? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, Guerreiro Tricolor.